Eu sou a Maíla Valente, da FUBA, Educação Ambiental e Criatividade. Nós estamos muito felizes de fazer essa aula aberta hoje. E agora, só para contextualizar, quem não é do nosso curso Como, várias pessoas estavam interessadas em uma aula sobre elaborar materiais educativos, que é compartilhar, né, o máximo possível, não tudo que a gente sabe, porque não dá em pouco tempo, mas o máximo possível que a gente consegue nesse canal. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou começar a apresentar as características dos diferentes contextos a partir de exemplos mais concretos. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo que uniu tanto a elaboração de um projeto, como a elaboração de um material educativo de educação ambiental na escola, com o tema da conservação da biodiversidade. Ele foi desenvolvido pela Camila Martins, que faz parte da FUBA, foi no trabalho dela de conclusão de curso pela UFSCar, e esse trabalho foi publicado depois como um guia de atividades e está disponível, inclusive, no nosso blog. Eu tenho o link aqui para passar para vocês, que é um material muito interessante. Aqui não vai dar para mostrar todos os detalhes dele, então eu sugiro que vocês depois entrem no link e guardem a este link, baixem esse material para conseguir visualizar, né, entender todos os detalhes. Bom, então a gente vai começar falando da parte do projeto, depois eu vou mostrar o material educativo para vocês. A Camila, ela convidou 3 professoras de uma escola para elaborar com ela um projeto de educação ambiental sobre conservação da biodiversidade, que foi feito com uma turma de 7º ano do ensino fundamental 2. E a escola tem uma característica muito privilegiada em relação ao público. Em geral, na escola não é necessário mobilizar o público como acontece em outros contextos, né? Porque as estudantes, as professoras, professores, coordenadoras, diretoras já estão todos os dias na escola. É claro que não é tão fácil assim, né? E que a gente precisa incentivar a participação das pessoas nas atividades, mas esse trabalho é bem mais fácil quando o público já está lá todos os dias, né? Num lugar certo, específico. Então, esse é um potencial do contexto escolar que a gente precisa aproveitar. Nesse projeto, a Camila realizou junto com as 3 professoras e junto com a turma. E elas também encontraram uma forma de envolver o restante da comunidade escolar. Então, esse é um desafio para o contexto escolar, que é engajar toda a comunidade. No caso desse projeto, o que elas encontraram como solução? Que a turma que elas trabalharam, com quem elas trabalharam, produziram um jornal com imagens e informações sobre tudo que elas e eles aprenderam durante o projeto e expuseram esse jornal para a comunidade. Então, essa mobilização de toda a comunidade escolar é especialmente importante quando o projeto envolve ações de gestão ambiental na escola ou no entorno, porque é muito difícil desenvolver ações desse tipo sem o apoio de toda a comunidade escolar, porque você vai precisar de todas as pessoas participando daquele projeto, né? Bom, agora vamos falar dos objetivos. Nesse exemplo, a Camila já tinha um objetivo pré-definido, que era desenvolver um projeto sobre biodiversidade, mas o conteúdo e as atividades foram sendo construídos junto com as professoras num processo participativo. Isso eu quero destacar aqui um parênteses, né, que é importante também para quem é de fora da escola e quer propor um projeto numa escola. Então, quando esse é o caso, é fundamental trabalhar em parceria com quem está dentro da escola, né? Fica muito mais difícil se você for sozinha ou sozinho apresentar um projeto para desenvolver sozinho ou sozinho. O projeto que elas desenvolveram propõe um diagnóstico da biodiversidade do entorno, começando pela própria escola, depois pelo bairro, e depois elas foram visitar outros espaços educadores aqui do município de São Carlos, que foram uma área de cerrado e um zoológico. E o que eu quero destacar aqui é que no contexto escolar, o diagnóstico inicial, que a gente falou lá antes, né, quando a gente estava falando de projetos de uma forma geral, ele pode ser feito em conjunto com a turma. Então, nesse caso, eles tinham um tema pré-definido, mas esse tema, inclusive, pode ser mudado a partir do diagnóstico, ou você pode ir para a escola com um tema um pouco mais amplo, por exemplo, identificar os problemas e os potenciais socioambientais da escola e do entorno. Pode ser um bom tema para fazer um diagnóstico. Aí o diagnóstico
já passa a ser uma parte da atividade. Como na escola existe a possibilidade de se desenvolver um projeto continuado com essa mesma turma, então o diagnóstico pode ser feito em conjunto ao longo de vários encontros. E esse é um potencial muito importante do contexto escolar, que muitas vezes não está presente também em outros contextos. Então, a possibilidade de desenvolver projetos contínuos é um potencial enorme que a escola tem e que nós precisamos aproveitar. Bom, um outro aspecto que esse projeto considerou foi o currículo escolar, e isso também é muito importante. Então, os objetivos, os conteúdos e as atividades seguiram o currículo previsto para o 7º ano. Em geral, as escolas já precisam cumprir muitas e muitas atividades. Então, inserir algo novo fora do currículo é muito difícil, porque não tem tempo sobrando na escola, por incrível que pareça. Por isso, acho que quem é professor ou professor sabe disso. Então, por isso, esse é um passo fundamental para quem vai planejar um projeto no contexto escolar. Adequar a ação educativa ao currículo. E isso vai facilitar, inclusive, a participação de outras professoras e professores que podem desenvolver atividades ambientais inserindo os conteúdos das suas disciplinas. Inclusive, esse também é um ponto a ser considerado, né? A educação ambiental é intrinsecamente multidisciplinar, transdisciplinar. Isso quer dizer que há muitos conhecimentos diferentes envolvendo os temas ambientais, e tratar desse tema a partir só de um ponto de vista, por exemplo, só na disciplina de biologia, ou só na disciplina de ciências, que é quem geralmente, ou geografia, muitas vezes trabalha com aspectos ambientais, mas isso vai empobrecer a ação educativa. Então, quanto mais disciplinas você conseguir envolver e áreas do conhecimento que você conseguir abordar dentro da sua ação educativa na escola, melhor, mais rico vai ser o seu trabalho. Bom, agora eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou mostrar a caixa da biodiversidade, que é o material educativo que elas criaram. Tem muita coisa aqui dentro. Ó, essa aqui é a caixa da biodiversidade. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem. Com as atividades desse projeto, né, elas criaram esse material para apoiar as atividades. Aqui dentro tem várias ferramentas para apoiar os diagnósticos na escola, no bairro e nas áreas naturais, no zoológico que elas fizeram. Então, aqui tem um kit para fazer pegadinha, molde de pegada de gesso dos animais. Tem tesoura de poda para coletar plantas. Tem um barbante para medir. Elas colocaram aqui também as sacolinhas para formar os kits com as pranchetas, para cada grupo fazer o seu diagnóstico. Tem os roteiros aqui, ó, separadinho, de cada atividade. Então, essa aqui é a atividade Cultura e Conflitos do Cerrado. Tem aqui dentro uma coisa que eu achei, né, que a gente acha muito interessante, que vou falar para vocês desse princípio para elaborar material educativo na escola. São mapas do bairro da escola. Então, quando elas trataram da vegetação do Cerrado, que era o foco, porque o Cerrado é a vegetação nativa de São Carlos, elas também trabalharam a vegetação nativa do bairro. Elas localizaram, né, onde estava a escola naquele bairro, procuraram mapas da criação do bairro, do início, do histórico de criação do bairro, não sei se dá para vocês verem muito bem. E estudaram a vegetação daquele bairro, então de uma forma bem contextualizada. Ó, tem um guia de plantas do Cerrado, que é o ambiente que elas foram visitar, com as plantinhas aqui, para eles fazerem o diagnóstico das plantas no Cerrado. Um guia de pegadas dos animais que elas e eles poderiam encontrar pelo caminho. Muito, muito bonitinho, muito cuidadoso. Tá, que eu quero destacar para vocês é um conjunto de produções culturais sobre o Cerrado. Então, isso de que realmente faz toda a diferença usar um material contextualizado, né? Criar
um material específico para aquela realidade, para aquela escola, para aquele bairro. Então, elas queriam falar do Cerrado, primeiro, porque o Cerrado é a vegetação nativa de São Carlos, e muito provavelmente do bairro daquela escola. E quando elas falaram do Cerrado, elas não estavam falando de um Cerrado qualquer, né? Elas estavam falando do Cerrado ali, do lado da casa daquelas pessoas, daquelas crianças que participaram das atividades. Ou ela não falou de um Cerrado de Goiás que estavam lá longe. Então, isso aproxima, é uma característica que a gente precisa incluir quando elabora materiais educativos, porque aproxima muito o público daquele conteúdo, né, daquela ação. Quer dizer, as ações que as crianças vão ter em relação ao Cerrado vão impactar diretamente o entorno de onde elas vivem. Né? Elas vão, com essa atividade, com esse material, elas vão poder perceber isso. E também perceber que aquele ambiente, o Cerrado, também interfere na vida delas. Bom, um outro ponto importante, antes de passar para o próximo contexto, é essa proposta de elaborar o jornal com a turma. Esse jornal também pode ser considerado um material educativo que foi produzido de forma coletiva. E como a escola a gente consegue fazer ações continuadas, dá para aproveitar esse potencial para desenvolver junto com a turma um material educativo. E isso é muito bacana e trabalha muitas coisas, muitas habilidades. E aí, o mais legal é quando a gente consegue fazer que a turma desenvolva uma ação educativa com outro público. Por exemplo, convide mães, pais e responsáveis para virem na escola para elas apresentarem aquilo que elas produziram. Então, isso é bem legal. O potencial que a escola tem na hora de elaborar materiais educativos. Bom, então agora a gente vai falar dos contextos não escolares. Bom, os contextos não escolares são muito diversificados